Olá, graça e paz da parte do eterno Deus, Pastor Fábio na área, juntamente com você, naquele nosso compromisso. Seja bem-vindo à Semana Destravar. Hoje levantaremos tenda, isto é, vamos a uma aula que muitos a chamariam de teórica. Por qual razão? Vamos focar na explicação de alguns conceitos e fundamentos de nosso assunto. E qual é o nosso assunto? A Semana do Destravar está procurando desenvolver o assunto chamado Ser Homem de Deus, fazendo referência também à Mulher de Deus, dizendo claramente que ser homem ou mulher de Deus é viver um caminho notável, mas que exige segui-lo com excelência. Como professor, eu quero expor a teoria, dar alguns conceitos, mostrar fundamentos e outras coisas para que a gente aqui, nossa aula, possa ser entendida, os tópicos possam ser vistos. Se a gente entender o tópico de hoje e pôr em prática o possível, sim, entendimento que teremos, é que vai fazer a gente sair de um lugar que nós estamos e já ir para outro lugar que esperamos. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Então, pronto. Para a nossa aula hoje vai ser necessário eu e você pegar caneta, pegar papel, anotar algo. É muito importante que você faça isso. Estamos numa aula e essa aula ela torna-se muito importante quando você e eu nos dedicamos ao que estamos querendo aprender. Então, pronto para a aula. Se você estiver pronto, beleza. Mas se não estiver, se apronte. Pega um papel, a caneta para anotar algo, faça alguma anotação. Segundo, curta este vídeo, curta este vídeo agora, eu te peço. Dê a sua maior contribuição, não vai te custar nada, pode ter certeza. Mas se você curtir, o YouTube, o algoritmo, né? Vamos usar o termo técnico. O algoritmo vai começar a enviar este vídeo, vai começar a enviar este material para outras pessoas. Você quer encontrar outras pessoas, porque você conhece outras pessoas, então curte o vídeo. Dê o seu like, curta o vídeo, envia para outras pessoas, porque nós vamos para uma aula aqui muito interessante. Onde você está agora para esta aula também é muito importante. Toda atenção é necessária, pois vamos tratar de fins pessoais, quanto também profissionais, ministeriais, familiares. Vamos envolver aqui áreas e mais áreas para que haja evolução, para que haja renovação, para que haja uma resolução de problemas e até transformar a autoestima de homens e mulheres de Deus aqui nessa aula. É muito importante. Você está comigo aqui? Então curta esse vídeo, manda ele para outras pessoas. Eu preciso que você faça isso. Vamos dar continuidade. Pronto para a aula? Vamos lá? Mas antes precisamos falar com aquele que está aqui, reunidos conosco. Nós precisamos falar com ele. Quem? O Pai. No nome do Filho, acreditando na orientação do Espírito Santo. Então é o momento agora. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para essa aula. E é uma aula que eu acredito muito importante para quem está conectado, Senhor, neste momento comigo. Abra os olhos do entendimento de cada um que vai ouvir, assistir esse vídeo, que ele seja tocado por sua palavra que é viva e eficaz. Pai Santo, eu abençoo ele com a palavra digna de toda aceitação. Que algo aconteça na vida dele e que esse algo que o Senhor tem planejado para acontecer na vida dele, o abençoe por estar aqui comigo e até o final, Senhor, ele estará sendo abençoado.
Em nome de Jesus, escreva amém aí nos comentários. Em nome de Jesus, escreva eu sou abençoado. Em nome de Jesus, escreva eu sou um homem de Deus. Ou seja, você é uma mulher de Deus. Pronto para a aula? Vamos lá? Nossa aula hoje, ela vai começar levando-nos ao entendimento sobre o que significa ser homem de Deus. Dar sentido a esta expressão tão pouco mencionada nos 66 livros da Bíblia é desafiador, gente. Pode ter certeza, é desafiador. Lendo o Salmo de número 8, verso de número 4 e 5, o escritor, sim, o salmista, ele vai fazer uma pergunta. E a pergunta é séria demais. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E ele está perguntando para Deus. E o filho do homem para que o visites? É o que o salmista está dizendo. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O texto não esconde a insignificância do homem. O texto não esconde que Deus tem consciência que o homem criado à sua imagem e semelhança está revestido de glória e honra. Agora, o que significa ser o homem de Deus? Receber o tal reconhecimento, homem ou mulher de Deus, é descrever uma pessoa que segue ou faz a vontade de Deus. Guarda isso no seu coração. Seguir aqui é obedecer os mandamentos de Deus. É uma pessoa, então. O que significa ser homem de Deus? É uma pessoa que não vive para as coisas desta vida apenas, como vive outros homens e mulheres, mas ele vive segundo os mandamentos de Deus. Ele vive deixando claro que ele segue, sim, a Deus. Lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E andar significa o quê? Crer. Andar significa o quê? Obedecer. Andar significa o quê? Revelar de fato quem é Deus e por que o segue, o porquê o seguimos. Então, a questão aqui agora, ser homem ou mulher de Deus não é escorar em títulos ministeriais. Ser homem ou mulher de Deus não é escorar, escute isso aqui, em títulos ministeriais. Também, ser homem de Deus também não é realizar ambições pessoais. Ser homem de Deus, escute isso aqui, não é ser famoso ou conquistador de bens materiais. É isso que você precisa entender. Não é ser homem de Deus essas coisas. O que significa ser homem de Deus? É como eu estou dizendo para você. Você precisa entender isso. Que ser homem de Deus, ser mulher de Deus, é ser uma pessoa que segue e faz a vontade de Deus. É uma pessoa que não vive para as coisas desta vida apenas, como vive outros homens e mulheres. Aqui está a diferença. A Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, isso é importante. Ela vai descrever homens que foram reconhecidos como homens de Deus. E na Bíblia, estes homens são poucos. Isso deve chamar sua atenção. Quem na Bíblia recebeu tal reconhecimento? Por exemplo, Moisés, em Deuteronômio capítulo 33, verso 1, está escrito: porém, é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Nós temos também Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 9, verso 6, eis que há nesta cidade um homem de Deus, se referindo a Samuel, e ele é muito considerado.
tudo quanto diz sucede infalivelmente. Olha, nós temos também outro personagem na Bíblia chamado Homem de Deus, Davi. Em Neemias 12, 24 está escrito assim: foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Zerabias, Jesua, filho de Cadimiel, e seus irmãos que ficavam defronte deles, turma contra turma, frente a frente, para louvarem e darem graças segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Nós temos Elias em 2 Reis, capítulo 1, verso 13. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50. Lembra dessa história interessante? Com seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e chegando, pôs-se, joelhou-se diante de Elias e suplicou-lhe dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 homens que estão aqui. Nós temos Eliseu, capítulo 4 de 2 Reis, verso 16, diz o texto: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, lembra? Essa mulher que não tinha filhos, disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, se referindo a Eliseu, não mintas a tua serva. É interessante você parar para observar isso. Nós temos em 2 Crônicas 25, 7, temos um outro homem de Deus, que é chamado de homem de Deus, mas não aparece o seu nome. Aqui nós percebemos que existe também no Novo Testamento uma referência poderosíssima. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, vai escrever dizendo: você, Timóteo, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Paulo está dizendo que Timóteo era um homem de Deus. No Novo Testamento, gente, a dignidade do ministério cristão, ou seja, o trabalho de um obreiro, que é um cristão, que é um ministro cristão, ele é dignificado por expressões como essa: homem de Deus. E é engraçado você observar que esta realidade de pessoas sendo reconhecidas como homem de Deus, mulher de Deus, está claro uma escassez. Você percebe isso? Está claro uma escassez. São quantos anos de história, gente? 66 livros, 31.102 versículos, dependendo a versão. Ou seja, este título não foi dado a qualquer pessoa dentre o povo de Israel, a nação que mais teve contato com Deus. Não teve tantas pessoas sendo chamados de homens ou mulheres de Deus. Por que isso? Por que isso? O que devemos entender com humildade aqui é que ser homem ou mulher de Deus exige apresentar pelo menos 6 a 7 básicas características ou atitudes específicas. Isso é importante para o seu conhecimento. O nosso próximo encontro, eu quero com você estudar isso. Por um motivo certo, por um motivo simples. Vamos deixar de olhar a questão generalizada deste termo. Vamos deixar de olhar lá do alto e vamos nos aproximar agora. Vamos nos achegar às características, às qualidades, sim, às atitudes específicas de um homem de Deus para que ele seja reconhecido como homem de Deus. Não vamos tratar no próximo encontro sobre o perfil do homem de Deus que não é vencido pela apostasia.
Não vamos tratar deste assunto. Vamos tratar do assunto de 6 ou 7 básicas características ou atitudes específicas que vão ser desenvolvidas na nossa vida. Pode ser, deve ser, para que então o homem de Deus surja, a mulher de Deus surja, esses sejam reconhecidos. Então, com a graça de Deus e seu compromisso com a sua alma, não deixe de curtir este vídeo, porque hoje nós aprendemos, Deus não esconde a insignificância do homem, assim como Deus também não esconde a consciência que Ele mesmo tem do homem criado à sua imagem e semelhança, revestido de glória e honra. Veja que é importante isso aqui. Hoje estudamos o quê? A teoria ou alguns conceitos que mostram os fundamentos do porquê. De forma generalizada, existe essa escassez da pronúncia homem de Deus no Novo e no Antigo Testamento. É real isso aí. O que estudamos hoje? Os nomes de personagens bíblicos que foram chamados de homens de Deus nas Escrituras. Termino nosso encontro grato a Deus por você estar comigo até aqui e desejo a você tudo de bom. No próximo encontro nosso, nós vamos detalhadamente nos envolver com 6 ou 7 atitudes dos que foram chamados homens de Deus. Vai ser abençoador também para a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe, até o próximo encontro. Tchau, tchau.